Oi, gente, tudo bem? Vocês pediram e eu vim falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os direitos humanos. Então vamos lá? Antigamente, a gente falava em direito à privacidade como direito a ser deixado sozinho, não ser incomodado. Inclusive, esse direito à privacidade é reconhecido como um direito humano. Ele está lá no artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. Além disso, isso também está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais. Só que com o tempo, esse direito à privacidade, o que a gente entende por privacidade, foi se modificando, porque a tecnologia foi avançando e a gente foi vendo como privacidade também a proteção às nossas informações pessoais, ou seja, aquilo que a gente coloca lá nos sistemas de computação, sabe? E a essa privacidade se deu o nome de proteção de dados. Então, a proteção de dados ela não deixa de estar intimamente relacionada ao direito à privacidade. Só que ela é muito mais extensa, porque ela visa proteger, tutelar muito mais, né? Ela não tem esse caráter único e exclusivamente de isolamento, de ser deixado quieto. O Stefano Rodotà, um autor que é citado pelo Danilo Doneda nesse livro aqui, da privacidade à proteção de dados pessoais, vai falar que é uma mudança de passagem de eixo, do eixo pessoa, informação, segredo, ou seja, lá dessa primeira privacidade que a gente está falando, para o eixo pessoa, informação, circulação, controle, que é o eixo da proteção de dados propriamente dito. E aí, com todo esse avanço do sistema de tecnologia, de computação, vai haver um movimento legislativo para começar a assegurar a proteção de dados. Em 1970, a gente vai ter a primeira lei que vai falar em proteção de dados, que é o Ato de Proteção de Dados de Hesse, na Alemanha. Só que essa lei vai ser genérica, assim como as próximas leis que vão falar em proteção de dados também. Elas não são bem detalhadinhas, mas elas vão ser muito importantes, porque elas vão culminar na Convenção 108 do Conselho da Europa. Então a gente vê que aí desde a década de 70, 80, já tinha um movimento legislativo na Europa no sentido de tutelar a proteção de dados. Inclusive, aí quando você tem o surgimento da União Europeia, você vai ter uma diretiva que vai falar sobre ela até o surgimento da GDPR. O que é a GDPR? É General Data Protection Regulation, que é a fonte de inspiração para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É como se fosse a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E aí, aqui no Brasil, a gente vai ter um projeto de lei desde 2012, que vai ganhar força em 2013, com o caso do Edward Snowden, que gerou muito impacto social. Bastante gente deve lembrar porque o Edward Snowden denunciou uma série de irregularidades praticadas pela NSA em escala global. E aí isso ganha bastante visibilidade, mas vai se perdendo. E aí com a GDPR, em 2016, isso vai ganhar bastante foco de novo e a gente vai ter a nossa LGPD promulgada. E aí a LGPD ela vai falar no artigo 2º os fundamentos que disciplinam a proteção de dados, que são os seguintes: respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, ou seja, aquilo relacionado ao primeiro modelo de direito à privacidade que a gente já tinha comentado, mas também vai falar em autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, de comunicação, de opinião, desenvolvimento econômico e tecnológico, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, os direitos humanos, enfim, muito mais, uma série de coisas. É bem mais extenso do que só a privacidade que se falava em um primeiro momento, e que foi o que, junto com os avanços tecnológicos, foi o pontapé inicial para que se chegasse a essa proteção de dados. E aí a gente tem uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, para que a proteção de dados se torne um direito fundamental. Vamos lá.
entender o que é isso. O que é uma proposta de emenda constitucional? É uma proposta que, se votada e aprovada, altera a Constituição Federal para incluir alguma coisa. Nesse caso, quer incluir a proteção de dados entre os direitos e garantias fundamentais. Muito embora, em um julgamento do STF, em uma medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade, eu vou colocar os números aqui para vocês, mas que versavam sobre o compartilhamento de informações de agências de telefone com o IBGE, ou seja, quando um consumidor de uma dessas agências de telefone, por exemplo, eu uso a agência de telefone X, e aí essa agência de telefone compartilha os meus dados com o IBGE e eles justificam que esse compartilhamento é para fins de estatística. E aí, no meio de toda essa discussão, o STF reconheceu a proteção de dados como um direito fundamental autônomo, o que foi uma decisão histórica, porque a gente tem, então, jurisprudencialmente, a proteção de dados como direito fundamental. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido um pouco com ele. E no próximo vídeo a gente vai falar da questão da proteção de dados enquanto um direito fundamental. E se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa com ele, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal e espera que logo tem mais.